Shalom, queridos, graça e paz, eu sou o pastor Peter Gomes e eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração, um tema tão extraordinário, um princípio tão importante da palavra de Deus, o princípio da oração. Ei, você tem obtido respostas na sua oração? Você sabe como orar? Você conhece os segredos que envolvem esse princípio tão extraordinário da palavra de Deus, chamado oração? É impossível nós nos relacionarmos com Deus se nós não soubermos as ferramentas, os princípios, o que rege esta arma tão poderosa chamada oração. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você nesta ministração em nome de Jesus. Mas antes, eu gostaria de convidar a você a curtir, compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, ative as notificações. Toda vez que subir um vídeo novo, você será notificado e certamente será muito abençoado em nome de Jesus. Neste momento, eu gostaria de compartilhar com você o texto que encontra-se no livro de Tiago, capítulo de número 5, no versículo de número 16, a parte C do versículo. Um texto muito conhecido da palavra de Deus, a qual a Bíblia diz assim: a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Você já ouviu falar deste texto bíblico? Certamente em algum momento você já ouviu falar a respeito desta verdade bíblica, que a oração de um justo, ela tem poder, ela é poderosa em seus efeitos. Quando nós oramos, quando nós buscamos a face de Deus, nós temos os efeitos desta oração, desta busca. Nós temos a resposta da parte de Deus. Queridos, Tiago está falando aqui da oração como uma ferramenta. Eu gostaria de compartilhar com você algumas curiosidades. Você sabia que mais de 90% das religiões distribuídas ao redor do mundo, elas acreditam que através desta ferramenta chamada oração, é possível ativar o sobrenatural? É possível encontrar respostas que naturalmente o homem não consegue encontrar? Você sabia disso, que quase todas as religiões, sejam elas seitas ou heresias, elas acreditam no poder da oração. Elas acreditam que por meio da oração é possível o homem acessar o sobrenatural e adquirir resultados extraordinários. Infelizmente, nós, os servos de Deus, que servimos a um Deus que tem ouvido e ouve, que tem boca e fala, que tem mão e apalpa, temos vivido uma geração onde as pessoas têm sido muito roubadas no seu tempo de oração. Elas se dedicam ao trabalho, à sua vida pessoal, se dedicam em tantas outras coisas, mas esquecem de dedicar tempo a esta ferramenta tão extraordinária chamada oração. E eu gostaria de clamar a Deus desde o primeiro momento desta ministração, para que Ele possa avivar em nós esta ferramenta tão extraordinária chamada oração, em nome do Senhor Jesus. Ei, queridos, a oração, ela tem resposta. A oração é uma ferramenta. Tiago está declarando aqui que a oração, ela tem os seus propósitos. Ela é uma ferramenta poderosa. Assim como tantos outros princípios espirituais, Tiago deixa muito claro que a ferramenta chamada oração é um princípio muito extraordinário na presença de Deus e que através deste princípio nós podemos adquirir resultados extraordinários em nome de Jesus. Eu fiz aqui algumas anotações no decorrer desse texto e gostaria de rapidamente compartilhar com você. Primeiro, Tiago está dizendo que a oração, ela tem poder, que a oração, ela é eficaz, mas é a oração de um justo. E muitas vezes nós desprezamos a sequência desse versículo. Entendemos que a oração tem o seu poder, entendemos que a oração tem o seu resultado, mas não é a oração de qualquer pessoa, é a oração de um justo, é a oração de alguém que esteja conectado com o propósito celestial. É a oração de alguém que deixou a sua vida pregressa, que abriu mão de uma vida no pecado e foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Eu não estou pregando aqui, querido, a santificação através, tem gente que se sente muito santo, é o santarrão, e acaba fazendo disso um juízo em cima de determinadas pessoas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós, quando aceitamos a Jesus e deixamos a nossa vida pregressa, aleluia, o sangue de Jesus nos justifica. O sangue de Jesus nos purifica. Por quê? Porque nós nos arrependemos daquela vida que nós levávamos outrora.
Nós nos arrependemos daquela vida que outrora nós praticávamos, a vida no pecado. Então, quando nós levantamos a mão para Jesus, o mentiroso deixa de mentir, o traficante deixa de traficar, a pessoa abandona o pecado, e o sangue de Jesus nos justifica, nos purifica. E Tiago está dizendo que a oração de um justo, a oração de alguém que abandonou a vida pregressa e agora está justificado pelo sangue do Cordeiro, esta oração tem efeito em nome de Jesus. Você quer ter resultados extraordinários na tua vida de oração? É muito importante você fazer uma análise de si mesmo. Não sou eu que vou te julgar. Não é o teu pastor que vai te julgar. Não é o teu líder que vai te julgar. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz: analise, pois, o homem a si mesmo. É você que tem que analisar o nível do seu arrependimento e a forma como você faz menção do sangue de Jesus sobre a tua vida, porque nisso você é justificado, e a oração de um justo, ela tem muito poder em seus efeitos, em nome de Jesus. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar aqui o final deste versículo, que diz: a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. E aqui tem um segredo muito especial. Sabe por quê? Porque muitas pessoas oram, muitas pessoas clamam a Deus, mas elas não se preparam para o efeito que esta oração vai produzir. Eu quero dizer, queridos, que oração não é uma loteria, que hoje Deus está bem-humorado, está disposto a te responder, amanhã não sabemos como estará o humor de Deus, não sabemos se haverá resposta. Não, a palavra do Senhor diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Todas as vezes que nós clamamos a Deus, todas as vezes que nós buscamos a face de Deus, Ele está disposto a nos responder. E o efeito da oração, ela vem sobre as nossas vidas. Está escrito através do profeta Isaías: estando eles orando, eu os ouvirei, enquanto clamarem, eu já os responderei. Deus tem resposta para mim e para a sua oração. Todavia, nós precisamos nos preparar para o efeito que esta oração vai produzir. Muitas pessoas oram e não se preparam para este efeito. Eu vou dar um exemplo. Certa vez nós estávamos clamando por um grande avivamento dentro da igreja, no nosso ministério. E nós começamos a evangelizar, começamos a sair à rua, mandamos equipes de evangelismo, começamos a investir no trabalho social, e Deus começou a mandar pessoas. Dentre várias pessoas que Deus começou a mandar, o Senhor começou a mandar alguns moradores de rua. E queridos, morador de rua, às vezes, eles chegam de uma forma que nós precisamos ajudar, nos compadecer da vida dessas pessoas. Às vezes eles chegam, a gente tem que dar banho, fazer barba, dar a eles uma roupa adequada para cultuar. Só que a igreja não estava preparada para os efeitos que esta oração produziu. E quando os moradores de rua começaram a vir, porque a oração teve a sua resposta, muitas pessoas acabaram torcendo o bico, né? Às vezes o morador de rua chegava há muito tempo sem tomar banho, a situação estava meio delicada e as pessoas não souberam entender adequadamente essa situação. Ou seja, a igreja respondeu, os efeitos da oração aconteceram, todavia, as pessoas não estavam preparadas para receber o efeito que esta oração produziu. Isso é muito sério. Muitas pessoas oram, por exemplo, a pessoa tem um chamado de Deus, recebeu uma profecia que vai pregar nos quatro cantos desta terra, que vai viajar por nações pregando o evangelho, e glória a Deus, eu creio nesta promessa. Eu creio no efeito que esta oração vai produzir. Todavia, essa pessoa precisa se preparar adequadamente para o efeito da oração. Como assim, pastor? Essa pessoa precisa fazer um curso de inglês, essa pessoa precisa aprender um segundo idioma, um terceiro idioma. Essa pessoa precisa se dedicar à leitura da palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus. Ela precisa se submeter aos efeitos que a oração vai produzir, porque a qualquer momento as portas se abrirão, e se essa pessoa não estiver preparada, o efeito da oração virá sobre ela. Todavia, ela estará como repelindo o efeito da oração sobre a sua própria vida. Como assim, pastor? Eu sei que você que está me escutando agora, em algum momento da sua vida, você já fez uma radiografia de alguma parte do teu corpo.
E como que funciona esse procedimento? Tem lá um técnico em radiologia, talvez seja esse o nome do profissional que opera o equipamento. Então você chega lá, entra para dentro daquela sala, o técnico em radiologia, ele vai colocar o equipamento da maneira correta na parte do teu corpo que precisa ser radiografada. E o que acontece? Antes dele apertar o botão para que a radiografia aconteça, ele coloca sobre ele um colete de chumbo. É assim ou não é, queridos? O que é aquele colete de chumbo? Significa que quando os efeitos da oração vierem, os efeitos da radiação vierem para produzir a radiografia, não terá efeito sobre a vida dele. Aquele colete de chumbo está isentando aquele homem de receber os efeitos da radiação. E muitas pessoas, por não se prepararem para o efeito que a oração produz, elas estão como que usando um colete de chumbo. O efeito da oração vem sobre a vida dela. Todavia, é como se ela estivesse repelindo. É como se o efeito da oração não tivesse acesso à vida daquela pessoa. E aquela pessoa deixa de desfrutar a resposta da tua oração. Se tem um segredo extremamente importante, queridos, que nós precisamos avivar em nosso meio. É orar, é nos preparar para os efeitos que esta oração vai produzir em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Você crê nessa palavra? Se você crê, dê um glória a Deus bem bonito aí aonde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Um outro segredo que eu vejo na sequência deste texto, vamos lá, no versículo de número 17, olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Olha o que Tiago está dizendo. Lembramos, querido, que Tiago era um homem com experiências extraordinárias na sua vida de oração. A história da igreja conta que Tiago tem um apelido, o homem de joelhos de camelo. E nós temos presenciado, notado, estudado tantas pessoas no decorrer da história da igreja que tiveram a sua vida de oração respondida, bem-sucedida, feliz, próspera. E eu tenho certeza que Deus tem isso para as nossas vidas, em nome de Jesus. Versículo de número 17. Era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Olha que interessante. Tiago está dizendo, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que eu e que você. Então nós não podemos olhar para a vida de Elias e pensar assim, estamos falando de Elias, o profeta que orou e desceu fogo dos céus, um homem que tinha intimidade com Deus, né? Muitas pessoas, ela acaba exaltando a vida de Elias, e de fato foi um profeta extremamente usado por Deus, e se coloca como escabelo dos seus pés, e se coloca numa condição completamente equivocada. Por quê? Porque Tiago está dizendo assim, Elias era sujeito às mesmas paixões que ele, mesmas dificuldades, ele tinha dificuldade de tempo, ele tinha dificuldade, né, da sua própria carne, às vezes dava preguiça. Certamente Elias passava pelas mesmas dificuldades que eu e você passamos. E nós não podemos fazer disso uma desculpa, uma evasiva, para que a nossa vida de oração seja uma vida de oração medíocre, seja uma vida de oração não respondida, seja uma vida de oração frustrada. Não, queridos. Elias era sujeito às mesmas paixões que eu e você, as mesmas dificuldades, as mesmas limitações terrenas que eu e você enfrentamos, Elias também enfrentava. E não foi por isso que Elias não teve uma vida de sucesso, de oração. Ele teve a sua oração respondida. E Tiago faz menção de Elias, como que estivesse dizendo para nós, não existe desculpa para nós não termos a nossa vida de oração respondida. Não existe evasiva. Não existe nenhum tipo de desculpa que nós possamos encontrar para ter uma vida de oração medíocre. Quantas pessoas nos dias de hoje, queridos, os dias estão tão corridos. Pastor, eu não oro porque eu acordo muito cedo, chego muito tarde. Querido, nada disso é desculpa. Porque quanto mais você deixar de orar, mais atarefado com as coisas do dia a dia você estará.
Mas quanto mais você coloca o seu joelho no chão e dobra o seu joelho em oração, Deus te ensina a remir o tempo e você passa a usufruir de uma vida abundante, de respostas extraordinárias, vivendo os efeitos que a oração produz sobre a tua vida, em nome de Jesus. Elias, um homem segundo as mesmas paixões que nós, teve êxito na tua vida de oração. Eu e você teremos também, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Estou terminando essa ministração, só mais um pouquinho de paciência, por gentileza. Uma outra sequência, olha que interessante. No próprio versículo 17, diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não chovesse por 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, e não choveu. Olha aqui, queridos, preste atenção. Se tem algo extremamente importante para que a nossa oração seja respondida, para que a nossa vida de oração seja bem-sucedida, é que nós temos que estar alinhado com o propósito de Deus. O que aconteceu? Aquele povo estava completamente distante. Se você ler o texto lá em 2 Reis, capítulo de número, em 1 Reis, capítulo de número 17, que é justamente o texto que mostra a oração de Elias, você vai perceber que Elias não orou qualquer coisa. Elias orou segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque aquele povo estava distante de Deus. Aquele povo estava praticando idolatria, estava completamente desconectado da presença de Deus. E quando Elias orou, declarando que por 3 anos e 6 meses não choveria, Deus assinou embaixo. Por quê? Porque estava completamente em linha com a vontade de Deus. Aqui tem outro segredo para nós. Nós não podemos orar qualquer coisa. Não é qualquer oração que Deus responde. No capítulo anterior, capítulo de número 4, pedi e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Se nós pedirmos mal, se nós a vontade de Deus, nós não teremos os efeitos da oração. Que a oração produz. É por isso que a palavra do Senhor diz que a oração em línguas, a oração sabemos orar como convém, mas o Espírito, quando ora, intercede por nós. A oração é bem sucedida. Por quê? Porque é segundo a vontade do Pai. É segundo a vontade dele, querido. Não é segundo a tua vontade. Tem tantas coisas que nós desejamos. Agora mesmo, eu gostaria de ter a oportunidade de orar e pedir a Deus uma BMW 0, pedir a Deus uma mansão, talvez num dos lugares mais caros deste planeta, né? Eu gostaria de ter a oportunidade de pedir tudo isso a Deus, mas aonde está fundamentado esta oração? Nós precisamos aprender a fundamentar a nossa oração na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: procure apresentar-te a Deus as tuas razões, para juntos entrarem em juízo. Quando você apresenta a Deus a tua razão, dizendo assim: Senhor, olha, eu intercedo, Senhor, eu oro por um evangelismo, eu oro para que almas se acheguem ao meu ministério. Sabe por quê, Senhor? Porque está escrito lá no livro de Timóteo: importa que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha que oração bem feita. Por quê? Porque são palavras bonitas? Não, porque está baseado, fundamentado na palavra de Deus. É uma oração segundo a vontade do Pai. Elias orou não para ser um exibicionista, não para fazer menção de que ele era extremamente usado por Deus. Não, ele orou segundo a vontade do Pai. E aqui está o segredo. Quando você for orar, procure fundamento. Se você não tiver o fundamento, procure a sua liderança, o seu líder de célula, procure o teu pastor. Pastor, olha, estou querendo orar por determinada causa. É correto? Onde está escrito isso na Bíblia? Porque quando você for orar a Deus, você não vai falar palavras aleatórias. Você vai se apresentar diante de Deus dizendo assim: Senhor, está escrito na tua palavra. Foi o Senhor quem escreveu. Então concede esta minha petição, e assim será sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E por fim, queridos, por fim, eu anotei aqui coisa muito linda. A Bíblia diz que Elias orou durante 3 anos e meio e não choveu. Mas depois de 3 anos e meio, Elias orou e choveu. E aqui tem um segredo muito interessante.
Lembra como foi lá em 1 Reis, capítulo de número 18, se eu não me engano? Depois você verifica lá. A Bíblia diz que Elias estava junto de Acabe. E Elias se aproximou de Acabe e disse assim: sobe, come e bebe, porque ouço ruído de abundante chuva. O céu estava de brigadeiro. O sol estava causticante. Não havia uma nuvem sequer. Mas o profeta falou: eu ouço um ruído de abundante chuva. A Bíblia diz que Acabe saiu em direção ao palácio. Elias foi para o monte juntamente com o seu moço, com o seu ajudante. E a Bíblia diz que Elias, ele ficou num determinado lugar, eu imagino que intercedendo, orando, e ele olhou para o seu moço e falou: sobe ao cume do monte e veja se já há algum sinal. O moço e olhou para Elias e falou: não há nenhuma chuva, não há nenhuma nuvem, o céu está de brigadeiro, o sol está raiando. Elias falou: sobe de novo. O moço subiu e voltou. Durante 7 vezes isso aconteceu. Eu posso imaginar que o moço de Elias, num determinado momento, naquelas idas e vindas ao cume do monte, deve ter pensado assim: ah, o meu Senhor, esse profeta, o profeta Elias, ele está completamente louco. Eu acho que ele perdeu o juízo, porque hoje não tem a menor possibilidade de chover. Queridos, eu quero te dizer uma coisa: os resultados da vida de oração de um homem, de uma mulher de Deus, é na dimensão da fé. Muitas vezes, se nós olharmos para a circunstância, nós não vamos ver luz no fim do túnel. Muitas vezes, se nós olharmos para a nossa esquerda, a nossa direita, nós não vamos ver saída, nós não vamos ver possibilidades, mas é na dimensão da fé. Aleluia, é na dimensão da fé. Nós, como servos de Deus, nós, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, nós temos que ouvir o que ninguém ouve, enxergar o que ninguém enxerga. Aos olhos do homem natural não existe solução, aos olhos do homem natural não existe saída, mas nós, aleluia, pelo Espírito, nós já conseguimos ver o resultado, porque a fé, aleluia, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, a prova de coisas que não se veem. Nós não precisamos ver, mas nós acreditamos que aquele a qual nós oramos, o Deus que responde oração, Ele é poderoso para fazer e realizar infinitamente mais além de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou sequer imaginamos. Queridos, eu estava estudando a vida de um homem por nome de Charles Finney. Talvez você já tenha ouvido falar desse homem. Conta a história que este homem era um advogado e ele teve um encontro com Deus. E ele começou a ativar a sua vida de oração. E conta a história que ele subia aos montes. E ele orava, buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus. E o efeito da oração era tão extraordinário que conta que por diversas vezes era como onda de eletricidade que tomava a vida daquele homem. E ele ficava deitado no monte, orando, clamando a Deus por horas e horas e horas. E sabe o que a história diz? Que muitas vezes quando ele ia numa cruzada avivalística, numa cruzada evangelística, numa cruzada de milagres, quando ele entrava de um lado da cidade, do outro, demônios se manifestavam e diziam: Finney chegou na cidade. Tamanha a unção que estava sobre a vida daquele homem. O nível de intimidade. Tamanho era a essência que exalava sobre a vida daquele homem. Nós precisamos ativar a nossa vida de oração. Se você quer, aleluia, ter resultados da parte de Deus, se você quer ter experiências da parte de Deus, você precisa ativar a tua vida de oração. Que esta palavra possa mexer no teu interior, que esta palavra possa despertá-la para um tempo novo, um tempo de resultados extraordinários na sua vida de oração, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de orar por você. Se você puder fechar os seus olhos aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu quero interceder, ó Deus, por este homem, por esta mulher, que neste momento, Senhor, está acompanhando este vídeo, esta palavra a respeito de oração.
Deus, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que responde às nossas orações. Por isso, Senhor, agora ativa, Senhor, dá experiências, ó Deus, em nome de Jesus, quando essa pessoa parar para orar, debaixo desses princípios que estão sendo ministrados aqui através desta ministração, que essa pessoa possa ter resultados extraordinários na sua vida de oração, que o teu poder se manifeste, Senhor, que coisas extraordinárias aconteçam, que os céus toquem a terra e que em tudo isso o teu nome seja exaltado e glorificado em nome do Senhor Jesus. Receba esta unção sobre a tua vida, receba esse poder sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha, vou te pedir uma gentileza. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe este vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com essas pessoas que precisam ter uma vida de oração impactante, tremenda, poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe e fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.